Hoje o objetivo aqui é contar um pouquinho de como a Salesforce, junto com um cliente nosso, tem transformado a visão da indústria de utilities com foco em energia elétrica. Então, a gente vai cobrir o todo, né? Nós falaremos sobre a solução em si, sobre a nossa visão de transformação para a indústria e, na prática, como que o cliente, efetivamente, aplica esse conceito de transformação na prática. Tá? Então, para contar essa história, para ter essa interação com vocês hoje, cada um vai se apresentar no seu devido momento, mas eu sou o Giovanni, eu sou Account Director responsável por Utilities na Salesforce. Temos o Renato Suplicy, que vai se apresentar, o Pedrão aqui, o Pedro Macedo, e a Thaís. Tá? Espero que seja bem agradável. Não é um bate-papo, porque a gente não tem tempo para perguntas e respostas. Ao final, a gente vai ficar lá fora, então, quem tiver dúvida, quem quiser saber um pouquinho mais, a gente vai abrir esse espaço para a gente poder explorar um pouquinho melhor o que a gente apresentar aqui no palco, tá bom? Esse é uma declaração, um slide padrão da Salesforce, então, tudo que nós apresentamos, vocês sempre devem considerar o que nós temos hoje no portfólio, e não o que está em roadmap, o que nós temos uma visão, perspectiva de lançar no futuro, então sempre considerem a solução atual, tá bom? Vou passar para o Pedro aqui agora e aproveitem. Fechado. Obrigado, Giovanni. Boa tarde, pessoal. Bora lá, a gente vai falar um pouquinho hoje de indústrias. Eu acho que vale um mini beabá, um abecedário, até um Globo Repórter, de o que é indústrias, de onde veio, o que come, só para a gente se colocar e se situar no mesmo lugar. Qual que é o contexto e de onde veio o que a gente chama de indústrias dentro de Salesforce, ou o que a gente chama de nuvens de indústria? Tá? Salesforce, como vocês conhecem que eu até, é uma solução, um CRM, ou muito mais do que isso, hoje líder de mercado com a plataforma, e a gente sempre trouxe, ou sempre traz inovações, boas práticas, processos, modelo de dados que atendam o mercado, olhando muito para N processos, mas principalmente aqui hoje a gente vai falar de processos relacionados a vendas, processos relacionados a atendimento, que a gente chama de Sales e Service Cloud, como vocês já conhecem. Com o tempo, a evolução na transformação digital dos setores, a maturidade dos clientes, a gente começou a perceber que não só os processos que já existiam dentro do Salesforce, que eram processos abrangentes para todo tipo de cliente, todo tipo de indústria eram necessários, mas vários clientes começaram a buscar customizações, personalizações da experiência que eles tinham, tanto interno quanto que eles conseguiam prover para os clientes externos, de uma forma mais personalizada para a indústria deles. E eles tinham um esforço de implementação, um esforço de ajuste da solução para isso. E a Salesforce, então, trouxe isso para dentro de casa. Falou, como que eu posso ajudar os nossos clientes a já estarem mais tailor-made, mais prontos para o cenário que eles enfrentam, de fato, dentro do mercado, dentro da situação em que eles atuam. E aí a Salesforce trouxe uma série de soluções focadas em nuvem de indústria. A gente pode falar aqui, por exemplo, de manufatura, quando eu vou falar de processos comerciais que tomam muito tempo e necessitam de uma relação com S&OP. Eu posso trazer o cenário de Energy Utilities, em que eu vou falar de processos comerciais ou processos de serviço, um corte, uma nova ligação, uma transferência de titularidade, e assim sucessivamente. E a gente trouxe, então, nuvens para CPG, para Health, para governo, para Communication, Mídia, e assim sucessivamente. E quais são os grandes pilares, ou as alavancagens, as alavancas que a gente tem dentro das nuvens de indústria? Basicamente, a gente resume aqui em 5 pontos. Essencial, primeiro, transformação da experiência. Então, como que eu trago para o meu cliente interno, para o meu cliente externo, uma experiência muito mais personalizada para o que ele, de fato, convive ali no dia a dia, e não só um processo comercial que a gente já conhece, funil de vendas, gestão de leads, gestão de oportunidades, e assim sucessivamente. Ponto 2 e ponto 3, que estão um pouco ali convergindo. Velocidade de implementação e agilidade e responsividade ao negócio. Então, eu trago uma aceleração do que a gente chama de fast time to value, né? Então, eu quero uma implementação muito mais rápida, usando muito mais capacidades nativas, menos esforço, menos custo, e assim sucessivamente para o meu processo. E eu quero que isso aconteça não só na implementação, mas que isso se perpetue por todo o processo que eu tenho em termos de responsividade ao negócio. Então, eu não quero mais, aí falando até um pouquinho com a área de tecnologia, não quero mais que a gente veja a área de tecnologia como um gargalo do processo de evolução do negócio. A gente quer que a área de tecnologia esteja junto com uma parceria estratégica e até muitas vezes provocando a área de negócio com funcionalidades, capacidades que a gente traz específico para a indústria e que o negócio ainda não está utilizando. Legal? Por fim, inovação e boas práticas do setor. Então, como vocês já conhecem de Salesforce, isso se repete no mundo de indústrias. Temos os 3 releases anuais, a gente está sempre trazendo novidades nessa linha para cada um desses setores, e tudo isso vai culminar
na parte de geração de valor em toda a cadeia, e a gente principalmente fala de redução, por exemplo, de TCO dentro de toda essa estrutura. Então, resumindo um pouquinho o contexto de Industries, a gente já tem hoje, e muitas pessoas, a gente sabe que para muitos ainda é um termo um tanto quanto novo, mas Industries já não é tão novo assim dentro de Salesforce. E aí vale trazer alguns dos clientes que a gente tem globalmente, que já são referência de mercado e usam o Salesforce Industries para acelerar esse processo e continuar sendo um divisor de águas, continuar sendo um diferencial dentro do mercado em que eles atuam para conseguir atender os clientes e trazer essa experiência conectada e personalizada. E a gente tem todos os outros casos também aqui no Brasil. Mas vamos começar agora sim. Vamos começar a exemplificar um pouco mais, ou concretizar o que Industries traz de fato para Salesforce. E aqui a gente vai começar a focar, a gente está aqui com o Renato, na Energia, a gente vai falar um pouquinho do case sobre eles. A gente vai exemplificar todo esse cenário de Industries com o Energy Utilities Cloud, ou seja, a nossa nuvem voltada para a parte de soluções para empresas de energia e utilities. Sales e Service, como vocês já conhecem, modelo de dados padrão, contas, oportunidades, leads, casos, assim sucessivamente, e todas as funcionalidades padrão, gestão de funil de vendas, gestão de SLAs e assim sucessivamente. O que o Energy Utilities Cloud agrega dentro do que a gente já conhece de Salesforce? Ele vai trazer mais de 300 objetos personalizados. Quando a gente fala objetos personalizados, vocês conhecem muito bem, se vocês, eu ainda não cheguei lá, talvez um dia eu tenha mais de uma unidade consumidora para reportar quando eu vou pagar uma conta de energia. Eu tenho já toda uma estrutura de modelo de dados dentro do Energy Utilities Cloud para tratar todo esse conceito de instalações, unidades consumidoras, serviços e assim sucessivamente. Aplicações adicionais para B2B, para B2C do setor. Mais de 400 componentes, daqui a pouco a gente vai exemplificar um pouquinho esse conceito dos componentes personalizados da indústria. E mais de 100 processos de indústrias pré-configurados. Então, quando a gente fala de redução, ou fast time to value, redução de TCO, como que eu uso esses processos de indústrias pré-configurados para acelerar uma implementação que muitas vezes antes era toda feita de forma customizada dentro do Salesforce. Legal? E aí, para exemplificar um pouquinho, a gente vai trazer algumas telas de um caso de cenário simples e parecido com o que a gente vai falar aqui com o Renato da parte do case da ANEL, que é um cenário de call center dentro de utilities. E como que a solução de indústria vai auxiliar tanto o meu agente interno ali de atendimento, quanto o meu cliente externo, a ter uma experiência mais personalizada. Então, aqui a gente vai falar, ou vai mostrar, na verdade, algumas telas. Aqui, para quem conhece bem, a gente sempre fala da fonte única da verdade, o Single Source of Truth, Salesforce. E aqui é um exemplo já usando das capacidades de indústria. Então, uma vez que eu fiz a identificação, por exemplo, do meu cliente no momento de atendimento, o que eu tenho dentro da minha tela para começar a interagir de forma mais inteligente? Eu consigo me conectar com todo esse modelo de dado configurado para essa indústria, para, por exemplo, trazer todas as unidades consumidoras. Qual a situação, o ambiente, o tipo de serviço que eu provejo para essa unidade consumidora. Eu consigo me conectar, através desse modelo de dados, de uma forma muito mais simples, a sistemas de faturamento, billing, checar faturas atrasadas, parcelamentos e assim sucessivamente dentro desse processo. Então, eu já trago um contexto muito mais personalizado para um setor do que se você tem o que a gente já conhece do service padrão, em que eu preciso trazer todo esse tipo de informação de forma específica, criada durante todo o projeto, para dentro da solução. E aí a gente vai começar a destacar alguns pontos. Então, como a gente comentou, além da parte de modelo de dados, isso facilita eu me conectar com outros sistemas legados comuns desse setor, por exemplo, de Energy Utilities. Por exemplo, uma solução de billing, em que ele vai me trazer as informações de faturamento, ou um sistema, para quem conhece, sistema de outage, ou um sistema que me mostra interrupções, problemas que estão acontecendo no meu serviço, no meu fornecimento, e eu consigo conectar e trazer essa informação de forma contextualizada. Ou seja, a partir do momento que eu tenho um modelo de dados específico a isso, eu facilito toda essa construção dentro do Salesforce para tratar esses pontos. E aqui, por último, a gente vai falar um pouquinho da biblioteca de processos. Então, quando eu trago a necessidade de executar, preciso gerar uma segunda via, eu preciso, por exemplo, registrar uma reclamação padrão, adicionar uma leitura de medidor, qualquer coisa do tipo, relações que a gente tem com nossas empresas que fornecem energia para a gente, eu já tenho mais de 100 processos hoje pré-construídos para colocar para dentro do Salesforce, ao invés de ter que criar do zero o desenho, o processo, a automação dentro da plataforma em tempo de projeto. Então, aqui tem um conceito muito interessante que a gente fala de omnicanalidade, né? Uma vez que eu
já tenho todos esses processos, eles são componentes em que eu reutilizo eles em diversos canais, desde canais no momento de atendimento telefônico, atendimento interno, até, por exemplo, uma situação em que eu vou iniciar um autosserviço, vamos dizer que eu quero fazer uma transferência de titularidade, ou eu quero gerar uma nova ligação, eu começo esse serviço ali no portal, por algum motivo eu não consegui concluir, saí, precisei fazer algo mais urgente, mais importante no momento, eu posso dar a disponibilidade do meu agente interno, verificar esse contexto dentro do momento de atendimento dele. Então, aqui dentro de uma tela de atendimento, que eu estou com o cliente Paulo Reis, eu identifiquei que ele já estava executando alguns processos e eu consigo iniciar esses processos para ele de onde ele parou e dar sequência a isso para realmente criar esse processo de omnicanalidade, atendimento contínuo e experiência consistente para o meu cliente final. E, na verdade, transferência de titularidade, transferência de serviço é só um ou só alguns dos processos que a gente pode ter dentro desse cenário. Mas eu queria passar para vocês, só para a gente conseguir concretizar um pouquinho, exemplos de processos que a gente tem dentro dessa biblioteca. Então, aqui, de novo, a gente ainda focando no cenário de Energy Utilities, nós temos diversos processos na linha de faturamento e pagamento, gerenciamento de serviços, processos comerciais. Então, se eu vou falar de nova ligação, se eu vou falar de uma interrupção do serviço, se eu vou falar de, por exemplo, conexão com sistemas de faturamento, billing, tudo isso são processos que eu já tenho uma pré-configuração trazida desse conceito de índices para ser utilizada e acelerar o meu projeto, acelerar minha responsividade ao negócio no dia a dia com o Salesforce. Então, esse é o conceito, essa é a principal ideia de quando a Salesforce traz o índices para a mesa e quer mostrar isso acontecendo dentro do cliente. É, de fato, acelerar e personalizar um pouco mais de acordo com o momento de vocês, o que você pode propor tanto para o seu cliente interno quanto para o seu cliente externo em termos de experiência. E aqui eu vou fechar e passar de novo para o Giovanni, só para a gente sintetizar esse conceito e começar a falar um pouquinho sobre como o setor de utilities está se movendo e trazer o case da ANEEL para vocês. Chega lá. Quando nós começamos a falar sobre transformação digital com alguns clientes, principalmente de distribuidoras de energia elétrica, muitos deles me faziam a seguinte pergunta: eu tenho uma área de concessão, a tarifa é definida pelo governo, por que eu preciso atender melhor? Eu tenho os índices que eu já sei que eu tenho que atender bem, eu tenho o DEC, FEC, eu tenho que melhorar a minha eficiência operacional, eu tenho que reduzir meu OPEX. Por que eu tenho que me preocupar em atender bem esse cliente? Era uma pergunta que, até 4, 5 anos atrás, talvez fizesse sentido, né? Mas o que nós notamos e o que nós começamos a posicionar no mercado é, sim, talvez na época dos nossos pais, dos nossos avós, o princípio de ser bem atendido por uma empresa que fornece energia, como diriam os leigos, né, não é nem energia, legal, tenho luz, consigo assistir o jornal, consigo ver a novela, consigo tomar um banho quente. Esse era o critério de satisfação das gerações anteriores. Com essa transformação, essas novas gerações, nós mesmos, como consumidores, nós somos mais exigentes, né? Nós queremos que as nossas necessidades sejam previstas para aqueles que, no final do mês, mandam uma conta para a gente, né? A gente tem essa necessidade, a gente tem esse desejo. E, com base nisso, nós começamos a posicionar um conceito, né? Não é um produto, não é uma tecnologia, é um conceito, uma cultura de transformar aquele cliente, de transformar todo o ecossistema, que até então era visto como commodity, está caro, está barato, tenho luz, não tenho, para um modelo transformacional. E como que você consegue ser eficiente em um modelo transformacional? Colocando o seu cliente no centro, entendendo o seu cliente, entendendo exatamente o que ele precisa, entregando a mensagem correta na hora correta. Então, o mercado está mudando, o blueprint está mudando, né? As novas gerações estão muito mais preocupadas em preservar o meio ambiente. Acho que todos vocês aí estão ouvindo falar veículo híbrido, painéis solares, energia limpa. E quem não estiver preparado para essa transformação tende ao fracasso, tende a sumir. E algumas empresas falam para mim, Giovanni, mas isso aí vai acontecer daqui 4 anos. 4 anos para uma empresa do porte das distribuidoras no Brasil é um período muito curto para se transformar, né? E aí que a gente começa, e respondendo a pergunta, com uma plataforma extremamente parruda e preparada para o uso para essa vertical, tá? E nada melhor do que, além de falar,
contar um pouquinho do caso que a gente tem aqui no Brasil, um caso referência, para ele contar para a gente o que ele tem feito, como ele tem se transformado, como eles têm se transformado. Eu vou chamar aqui ao palco o Renato Suplicy. Ele é o Head de Estratégia para Serviços Digitais. E a Thaís, a nossa VP da área de Engenharia de Soluções. Tá bom. Suplicy, obrigado, bem-vindo. Como eu disse, acho que melhor do que falar de conceito, melhor falar de produto é contar um pouco de história do que vocês estão fazendo efetivamente. Conta um pouquinho para a gente primeiro, para que todos estejam na mesma página, um pouquinho sobre a Neo Energia, a área de vocês. Conta um pouquinho para a gente ter dimensão do grupo de vocês. Legal. Primeiro, obrigado aí pelo convite, né? A Salesforce aí andando junto, né, com esse movimento que a gente está fazendo com foco no cliente. Agradeço então a todos e parabéns pelo evento, está fantástico, né? É bom a gente voltar a ver as nossas caras e trocar experiências. A gente tem várias empresas aqui que realmente vão agregar muito para a gente e a gente espera também agregar para os outros também, né? Bom, falando da Neo Energia, a Neo Energia é um dos maiores grupos de energia do país, né? A gente temos 5 distribuidoras presentes aqui no estado de São Paulo, Distrito Federal, né, estado da Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte, e temos todas as verticais dentro do setor, né? Transmissão, a parte de renováveis, né? A parte de liberalizado, e a gente está na vida aí de 37 milhões de pessoas diariamente. E a gente faz parte do Grupo Iberdrola. O Grupo Iberdrola é um dos maiores grupos de energia do mundo e é líder em energias renováveis, com tecnologias realmente inovadoras, principalmente quando a gente fala de offshore, né, daquelas hélices, né, eólicas no meio do oceano, é bem interessante. E, portanto, a gente está aí presente, né, olhando todo esse portfólio integrado, então presente em 18 estados, mais Distrito Federal. E a gente tem, né, como mote, né, colocar o cliente no centro do nosso negócio, por isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Tá bom? Legal, obrigada, Suplicy. Muito bacana. Como o Giovanni comentou com a gente, o setor de energia está passando por uma grande transformação, né? O consumidor cada vez mais exigente, energia renovável, e a estratégia de engajar o cliente é muito importante para vocês. Conta um pouquinho para a gente a visão de vocês para se diferenciar e destacar a marca da Neo. Legal. Acho que um primeiro ponto o setor está passando por um cenário realmente de transformação. Como os americanos falam, tempestade perfeita, né? Então, você tem muita tecnologia sendo embarcada, desde a parte da operação até no back-office e também na parte de relacionamento com o cliente, assim como você tem uma tendência muito forte, né, das energias renováveis, você tem uma regulação que está mudando e você tem um comportamento do cliente que também está mudando. Então, quando a gente fala que o que o cliente do setor espera, ele espera mais do que o mínimo. O mínimo que a gente fala hoje primeiro, ter energia na sua casa, né, a gente pagar uma energia com preço justo, cumprir os prazos, né, ninguém gosta de ficar esperando, eu vou ligar uma energia, né, uma ligação nova e está previsto 5 dias e te liga daqui 10 dias, né, não quer isso. E, obviamente, quer ter um serviço de atendimento ao cliente. Mas isso é o básico, né? O que a gente está vendo que a gente precisa agregar valor. A gente viu isso muito no setor de telefonia, né, que passou. Telecom passou muito por isso. Então, hoje a gente fala assim, para a gente conseguir encantar o cliente nesse momento de transformação que a gente está tendo do setor, onde hoje o cliente é cativo, como o Giovanni falou, mas logo isso vai mudar, como aconteceu em outros países, a gente precisa começar a agregar valor. E um dos principais itens é você ter um relacionamento personalizado. Quem não gosta de ser chamado pelo nome, quem não gosta de ser contactado no momento que é realmente bom para você, né? É horrível quando você está em família, jantando, e alguém, às vezes, te liga para te dar uma informação, né? Quem não tem família, talvez seja mais tranquilo nesse momento. Então, a gente precisa ter um relacionamento personalizado. E a gente precisa dar informação de valor. Não adianta eu considerar meus clientes todos iguais se eles têm perfis diferentes. Então, a gente vem trabalhando muito essa questão de personas.
entendendo a realidade de cada um e sabendo o momento de comunicar a informação correta para ele. Então, isso é muito importante. E uma coisa que eu escutei hoje ao longo do dia, que eu achei bem bacana, é que assim, o tempo ele é escasso. Na verdade, não é que é escasso, o tempo continua às 24 horas. O problema é que a gente tem muita coisa que a gente quer fazer dentro desse período. Então, a gente tem que reduzir o esforço do cliente para entrar em contato com a gente. Esse é um desafio muito grande. E, obviamente, como está tendo toda essa transição, né, energética que a gente está vendo, somente fornecer energia não vai sustentar o negócio. A gente precisa trazer novas soluções, novos serviços, agregar serviços com outras empresas para gerar mais valor para o cliente, né? Agora, uma coisa que a gente fala internamente é o que não vai mudar. O que não vai mudar é que a gente continua se relacionando com pessoas. Temos que ter o olhar humano em todas as nossas decisões. Nós precisamos entender que a gente precisa respeitar o cliente, respeitar a particularidade dele. Entender que todo cliente, toda pessoa, em algum momento, precisa de uma ajuda, de uma orientação, né? Então, para isso, a gente tem que escutar, ouvir os nossos clientes, para que ele possa ter, dentro dos seus 24 horas por dia, a melhor experiência para ele da sua vida, e não num relacionamento comigo. Então, a gente tem que pensar muito sobre isso. Muito bacana, Renato. Bastante inovador, acho que para o segmento, vocês trazerem essa visão já centrada no cliente. Isso tem tudo a ver com a Salesforce, né? Conta para a gente como que a Salesforce está ajudando vocês. Legal. E é exatamente isso, né? Dentro do grupo, a gente tem o que a gente fala que é o cliente no centro do negócio. A gente escuta muito isso, mas realmente a gente tem isso na prática. E que a gente chama o cliente é tudo para a gente. É uma cultura, não é uma estratégia, é uma cultura que a gente criou dentro da empresa, onde que a gente falou como que a gente repensa o setor de utilities, olhando realmente no cliente. E a gente fez um movimento muito bacana, que foi a gente ter 3 grandes pilares dessa grande estratégia. Primeiro é uma transformação técnica, né? Não adianta, a tecnologia não é o fim, ela é o meio para você chegar nessa melhor experiência com os nossos clientes. Então, a gente tem uma transformação onde a gente consegue gerenciar a melhor experiência do cliente, ela é fundamental, só que isso é possível com inovação, com tecnologia. Mas só isso não adianta, então a gente precisa transformar internamente a nossa empresa. Como que a gente consegue ter um engajamento desde o eletricista que está ali no dia a dia, né, em contato com o cliente, até os CEOs da empresa? Então, o que a gente fez? A gente fez uma transformação mesmo interna, onde a gente mudou a cultura da empresa, onde a gente pegou o CEO, né, a gente tem, né, como a gente é uma estrutura muito grande, né, são mais de 70 empresas que a gente tem, levar no campo e escutar o que o cliente está falando. Fazer workshops com os nossos líderes para entender, opa, eu entendi meu papel perante a vida dos clientes e colocar isso no bônus dos nossos executivos. Então, todos nós temos um bônus relacionado a clientes, né? E, obviamente, o terceiro pilar é a transformação da imagem. Os clientes têm que entender que a Neoenergia é uma empresa que se preocupa com ele, que escuta, que dialoga com ele. Então, a gente fez bastante isso. E olhando aqui um pouco, né, a transformação técnica, hoje nós temos, né, o maior programa de transformação digital da experiência do cliente, né, então até a equipe está aqui também, né, o Inácio está aí, que é nosso gerente, né, focado nesse projeto, né, com o time dele, onde a gente repensou todo o nosso modelo de negócio, todo o nosso modelo de atendimento ao cliente, centrado na perspectiva do cliente e não do processo. Isso é uma mudança muito importante, porque senão a gente não faria uma transformação, a gente faria uma automação. Coloca a tecnologia e assim diante, né? E trazendo aqui um pouco os valores que a gente acredita que os clientes esperam, quando a gente olha de um relacionamento personalizado, a gente está com, né, o CRM da Salesforce. Isso traz um ganho de equalização dos processos, porque a gente tem 5 distribuidores de energia com diferentes perfis de clientes, onde que a gente consegue, além de registrar as informações, em uma única plataforma, a gente consegue ter um atendimento, um First Call Resolution, onde consigo trazer essa personalização. Quando a gente está falando de gerar valor e com informações que agreguem para o cliente, a gente está utilizando o Market Cloud como uma solução que a gente consegue centralizar todas as comunicações que a gente tem, e a gente tem muita comunicação, vou mostrar um pouquinho mais na frente, com várias etapas do serviço, mas de uma forma que eu consiga entender e personalizar o momento que eu vou comunicar com ele. Seja o perfil das pessoas que a gente está trabalhando, seja uma comunicação via um SMS, via e-mail, via WhatsApp, né, e assim por diante. Então, a gente precisa ter essa comunicação mais proativa com o cliente e humanizada. Quando a gente está falando, né, de esforço, de gerar menos esforço para os nossos clientes,
A gente tem, né, acho que bem legal como o Pedro falou, a estratégia de omnicanalidade. A gente escuta muito, né, falar sobre isso, mas a maioria dos casos que a gente vê, a gente tem multicanalidade, né? Os clientes têm opções, mas eles não têm uma continuidade da experiência dele. E quando a gente pensou, né, em toda essa estrutura, a gente falou, opa, uma coisa que a gente precisa é garantir que a experiência seja contínua. Então, uma das coisas que o CRM Salesforce nos permitiu é ter um protocolo único de atendimento em todos os nossos canais de atendimento, então entregando humanos e digitais e permitindo que a gente acompanhe toda essa experiência. Né? E, por último, como a gente está entendendo que o setor está mudando e a gente tem cada vez mais tecnologias, isso eu acho bem bacana da Salesforce, que vocês trazem inovações constantes, atualizações das plataformas que a gente já tem a cada 3 vezes ao ano, isso também é importante. A gente precisa ter uma arquitetura de TI que permita esteja atrelada à velocidade do negócio. O negócio roda muito rápido, então a gente tem uma inovação aberta aí. Né? Então, aqui eu quero trazer um exemplo clássico, né? Eu sei que o Pedro já mostrou, mas aqui é um exemplo. Quando a gente tem uma plataforma de atendimento, né, o CRM, onde a gente tem, numa primeira tela, toda a informação, todo o DNA do cliente, para o agente de relacionamento, fica mais fácil saber se é um cliente que é mais crítico, se ele tem um perfil que você tem que ter um atendimento com mais cuidado, com uma forma de comunicação mais simples ou mais complexa, pode depender do perfil. A gente tem que pensar muito sobre isso. É como a gente fosse, eu faço até uma referência, antigamente a gente tinha aqueles médicos de família, né? Que ele ia até sua casa e falava assim, ele já sabe toda a história, conhece desde o avô, sabe como que vai sendo e, opa, eu consigo te dar um atendimento mais personalizado. O CRM da Salesforce é a mesma coisa. Né? A gente não trabalha com um pronto-socorro que é genérico, a gente trabalha, na verdade, com aquela pessoa que está ali. E antes, quando a gente olha muito, quem já atendeu, eu tenho aqui, né, o pessoal que já atendeu bastante os clientes, ficar passando várias telas, né, para você encontrar informação, isso é tempo. Em call center, atendimento presencial, isso é dinheiro. E isso daí é uma experiência ruim para o cliente, porque ele fica esperando. Quando você tem isso em uma única página, toda a informação, você consegue resolver rápido o cliente, reduzindo o esforço dele. Então, quando a gente olha, né, a gente tem uma primeira tela, onde a gente tem toda a informação, e a segunda tela é a última tela que você vai precisar, que é para aquele serviço específico, facilita muito. Né? Então, a gente vem trabalhando muito nesse sentido. Uma coisa importante de lições aprendidas que a gente fez, o nosso time de desenvolvimento, né, que a gente tem, fica junto com o prédio que a gente tem no nosso call center. Porque quem está ajudando a desenvolver essas telas que vocês estão vendo, não é a equipe de TI nossa, né, nosso time interno. A gente está trazendo os agentes de relacionamento, né, que são os nossos que atendem o call center, trazendo o time de back-office que está utilizando e vamos construir junto. Só nesse hall de pessoas, são mais de 60 pessoas diariamente, trabalhando sobre isso. Por quê? A transformação da experiência, ela começa transformando internamente também. A gente precisa que os nossos colaboradores, né, que vão estar usando, tenham também essa visão mais humanizada. Então, é importante isso. E uma última coisa que a gente tem utilizado, né, até para a gente não tomar um pouquinho mais de tempo, mas é a parte do Marketing Cloud. A gente tem mais de 80, a gente revisitou todas as jornadas dos clientes, a gente mapeou todas as jornadas de comunicação que a gente precisa ter com os clientes, nas várias etapas. São mais de 80 comunicações, onde que a gente consegue fazer principalmente a migração digital, mas ao mesmo tempo entendendo que a gente tem diferentes perfis de personas. A gente tem 3 macro temas, né, personas que a gente fala, que é o cliente 100% humano, que é aquele cliente que precisa de uma comunicação que não vai ser via canais digitais, o híbrido, que a gente precisa, né, adotar uma experiência para ele migrar, e o 100% digital. Então, a gente precisa entender. E a gente tem visto aqui, um exemplo claro, por exemplo, o cliente solicitando uma segunda via de conta. A gente solicita muito do setor, né, por conta de comprovações. E, utilizando a questão do CRM, mais o Data Lake, mais o Marketing Cloud, a gente consegue comunicar aos clientes que mais solicitam segunda via nos canais humanos para falar, sabia que você pode tirar isso no canal digital? É uma orientação. Isso gera eficiência para o negócio e reduz o esforço do cliente também. Então, basicamente, a gente tem feito muito isso daí, tá? E acho que tem sido bem interessante. Muito legal, uma alegria enorme para a gente ver um Trailblazer tirando proveito de toda a plataforma integrada e diferenciando a estratégia de vocês. Gil, vou deixar com você. Beleza.
Suplicy, conta um pouquinho para a gente sabe que o segmento, que a indústria de utilities, as distribuidoras de energia são muito orientadas a resultados. Né? Então, a gente não consegue justificar nada sem que um resultado muito eficiente, muito que seja capaz da gente mensurar o resultado, né? que dê essa possibilidade de a gente mensurar o resultado, a cada investimento que a gente faz, qual o resultado esperado, a gente sabe como isso funciona. Conta um pouquinho para a gente, dentro de toda essa estratégia de vocês de transformação, quais são os resultados esperados, como que você espera efetivamente impactar não só o grupo na energia, mas também os clientes que vocês atendem no Brasil? Bom, um dos pilares da cultura do cliente para a gente é gerar um ganha-ganha para todo mundo. E aqui a gente fala, é o ganho para o negócio, é ganho para o cliente e é ganho para os colaboradores. Isso é um desafio muito grande, como você vai criar essas métricas, mas elas são possíveis. Então, o que a gente vem falando se eu tenho uma estratégia centrada no cliente, se eu estou falando numa parte de personalização do relacionamento, para o cliente, ele tem um atendimento muito mais humanizado e muito mais específico que garante aí uma satisfação maior. Quando a gente olha isso para o negócio, a gente está falando de reduzir reclamações. E reduzir reclamações é reduzir contatos no nosso call center, é reduzir contatos nas nossas lojas presenciais, é reduzir problemas no consumidor.gov, não reclame aqui, transgressões comerciais, porque o setor é muito regulado, então tudo isso a gente transforma isso em números. Então a gente vem acompanhando isso muito fortemente. Quando a gente está falando de uma comunicação mais ativa, com valor agregado para o cliente, a gente está trazendo ele para um cenário onde que eu tenho uma comunicação realmente fiel e cirúrgica para ele. Então, ele não fica aquela poluição de informação. Quando ele recebe, ele sabe realmente que a informação que está vindo da energia é uma informação importante. E para o negócio, isso daí é reduzir o atendimento no call center. Reduzir realmente a quantidade de ligações, porque eu estou sendo preditivo, eu estou trazendo um conforto para o cliente que ele não faz, que ele me ligue. Quando a gente vai numa questão de reduzir o esforço do cliente, como a gente antecipa o relacionamento em todos os canais que a gente tem de contatos, entendendo qual é o perfil que ele tem, isso daí reduz muito o nosso trabalho de back-office. Porque, normalmente, quando você tem um cliente com um índice de esforço maior para solicitar um serviço, isso requer que o seu time de back-office entenda mais isso. Quando você tem uma plataforma que integra tudo e que você tem o DNA do cliente ali, isso daí fica muito mais fácil, porque se resolve no primeiro contato. E isso é bem bacana. E quando a gente está indo para uma questão de gerar novos serviços, novas tecnologias, novas soluções, existe uma possibilidade muito grande de a gente integrar outras verticais do negócio. Hoje, a gente está fazendo bastante esse trabalho nos setores de distribuição. Mas, como o setor está em transformação, tem que encantar o cliente agora. Se eu encanto o cliente agora, que ele é cativo, quando tiver a liberalização do mercado, eu estou preparado para gerar novos serviços para ele. E isso faz realmente uma sustentabilidade do negócio. Então, é um trabalho realmente muito interessante, é uma jornada longa, mas é uma jornada muito gratificante, porque no final a gente está lidando com pessoas. Então, isso tem sido bem um desafio, mas que a gente acredita muito. Maravilha. Vou deixar aberto aqui, se alguém tiver perguntas, curiosidades, como que esse processo tem se desenrolado. Nós temos aqui 6 minutos, mas acho que a grande mensagem a gente sempre fala muito de cultura, né, Suplicy? A gente nota que quando você tem estratégia, quando você tem já sabe o seu budget, já fala de investimento, se você não tiver a cultura, se você não estiver transformando efetivamente como você quer atender o seu cliente, tudo isso vai por água abaixo. Então, a gente percebe que a cultura, e eu particularmente nós convivemos bastante com a ANEEL, todo o time que está aqui, nós sabemos o quão importante essa questão de cultura. O que eu noto, e aí um depoimento, e queria entender como que vocês conseguiram implementar isso, Suplicy, isso para a gente é super relevante, é que, efetivamente, cada pessoa do time fala muito pouco de projeto, fala muito pouco de bit byte, isso aí é no dia a dia do projeto. Eu sempre percebo como vocês estão sempre buscando encantar o cliente, como vocês sempre olham o cliente. Eu não estou na área de concessão da ANEEL, mas eu noto isso. Eu vejo que vocês efetivamente estão
alguns passos à frente nessa questão de, não, ele não é cativo. Ele, né, se vocês procurarem cativo no dicionário, o significado não é tão legal, né? Porque o cara é cativo, o cara não tem para onde ir. Então, me conta um pouco, Suplicy, para a gente finalizar aqui, aí eu faço o agradecimento, essa cultura, como que vocês entendem que essa transformação vai ocorrer para gerar efetivo impacto na sociedade? Eu acho que um dos principais pontos é realmente a gente entender que a gente está numa era de transformação, não só a questão de transformação digital, mas a transformação mesmo do comportamento das pessoas. E se o setor não entender que o cliente é uma pessoa por trás, e que essa pessoa ela é impactada, seja por quem está no dia a dia, né, ali no contato, mas também quem está no back-office, você não vai conseguir avançar. Porque você vai continuar olhando em processo. Então, um dos maiores desafios é você quebrar o paradigma que a empresa é baseada em processo e começar a olhar que a empresa é baseada em pessoas, tanto internamente, para você trabalhar seu time, trabalhar o seu time de atendimento, como também que a gente é uma empresa que atende pessoas. Isso não importa o negócio, não importa o país que você está, que eu falo, a gente faz parte do Grupo Iberdrola, o que a gente tem feito aqui no Brasil tem sido referência para os outros países, que tem demonstrado, se eu conseguir ter um cliente feliz, eu tenho uma sustentabilidade de negócio, porque eu tenho um cliente, desculpa o termo, mas é um cliente mais eficiente, né? E eu vou ter um cliente mais fiel, não importa o que vai acontecer com o setor. Então, esse é o grande desafio. Quebra a questão da visão de processo e coloca pessoas na visão das suas decisões. Acho que é isso que a gente fez. Maravilha. Obrigado, Suplicy, pelo depoimento. Queria dar o nosso presentinho para agradecer você. Obrigada. Obrigada, Renato, por compartilhar a sua história com a gente. Obrigado, pessoal.